não para te chamar a atenção, mas para chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção para coisas que talvez nós estamos fazendo errado e talvez não estamos percebendo. Ontem nós tivemos aqui um congresso maravilhoso e a orientação que foi dada não foi nenhuma descoberta. Se eu posso resumir em 3 palavras, a orientação que nos foi dada ontem foi palavra, Espírito Santo e oração. Se eu perguntar aqui, palavra é novidade? Espírito Santo é? Oração é? Então não tem nada de novo. Talvez estejamos, como foi dito ontem, usando de maneira incorreta as armas que nós temos. Então, como a gente às vezes esquece, hoje eu vou relembrar um pouquinho, tá bom? Então eu vou começar com... Primeiro eu vou fazer uma oração para mim, porque eu estou nervosa. E uma oração para nós. Oh Deus, nessa noite que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça. Deus, que nessa noite os ouvidos possam estar atentos, os corações sensíveis à tua voz. Que ninguém ache que aquilo que for falado é pessoal, mas que sirva de aprendizado e de ensinamento, que sirva de crescimento para um amadurecimento no Senhor. Então, que os céus se abram a nosso respeito, que os céus se abram a nosso favor. Deus, queremos sair daqui diferente do que entramos. Desde o começo do culto, o Senhor tem falado de uma maneira sobrenatural. Então, aguça mais os nossos ouvidos, aguça mais a nossa sensibilidade, a nossa percepção no Senhor, em nome de Jesus. Eu vou começar com 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Ele fala assim... meus irmãos, isso é Paulo falando para a igreja. Eu vou continuar na linha de nos preparando para a volta de Cristo. Esse tema é muito relevante, por quê? Porque se a gente não tiver preparado o nosso fim, é melhor nem pensar nisso, vamos preparar. 2 Coríntios 2, de 1 a 5. Paulo começa falando assim. Peraí, deixa eu colocar meu óculos. Eles falam que eu de óculos fico mais intelectual. Eu acredito. Meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não vou usar palavras eloquentes, palavras difíceis para te apresentar um Deus. Porque Deus é um Deus simples. Então, eu não vou usar de palavras, como os escribas falavam palavras que não eram muitas das vezes entendíveis, se houvesse a palavra, mas eu vou usar de uma forma simples. No versículo 2, esse versículo eu vou chamar a sua atenção, porque esse versículo vai servir de base para nós. E eu vejo que nesse versículo 2, se a gente tiver o entendimento que a Bíblia quer que nós tenhamos, a nossa vida é completamente transformada. O versículo 2 fala assim: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Se nós entendermos na proporção o que representa Cristo crucificado, a nossa vida estaria completamente transformada. Porque através do sacrifício de cruz que nós estamos aqui hoje. Se não fosse pelo sacrifício, estaríamos cegos ou nem estaríamos. Então, esse versículo 2, se eu puder dar uma dica hoje, eu desejo de todo o meu coração que vocês se aprofundem no versículo 2, de saber mais de Cristo crucificado, de Cristo que morreu para mim, para você, mesmo sabendo o que iria representar, mesmo sabendo o que ele iria passar, ele se entregou a nosso favor. Vamos lá, versículo 3. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Isso aqui não é fraqueza física. Paulo estava cansadinho, não.
Paulo, essa fraqueza, ela se traduz em sensibilidade. O que ele quis dizer? Eu estou aqui me despindo sensível por vocês. Eu estou aqui completamente entregue, completamente sem máscaras por vocês. Eu estou aqui nu diante de Deus, por vocês. Então, essa fraqueza é uma sensibilidade extrema. É uma sensibilidade que vem de Deus para nós. O versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Hoje, quando a Lu foi dar a palavra de abertura, o que ela frisou bem? Busque. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Por quê? A sabedoria humana, ela se traduz para nós como razão. E a razão, muitas das vezes, é menina. A razão, muitas das vezes, é infantil, é criança. E o poder de Deus é maturidade. Porque o poder de Deus se traduz em quê? Amor. O poder de Deus se traduz em quê? Na verdade sendo revelada a nós. Então, quando ele fala assim, eu não vi para apresentar uma sabedoria humana, porque para nós que somos seres espirituais, a sabedoria humana fica em segundo plano. Ele está chamando, quando ele fala assim, olha, mas em demonstração de espírito e em poder. O que Deus quer falar? Olha para mim. Olha para mim, Cris, não, olha para ele, Deus. Olha para Deus. Olha para mim, porque eu sou o autor e consumador de todas as coisas. Vocês estão olhando para o lado errado. Vocês estão olhando em direção oposta. Olha para mim, Deus nos chamando a atenção. Uou, você está aí, ó, passando aflição de bobeira. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. E no versículo 5, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É Deus chamando a nossa atenção. E hoje eu quero falar conosco alguns princípios da cruz. A cruz, ela nos revela vários princípios. Mas hoje eu vou me ater em 4 princípios. O primeiro princípio é que a cruz, ela só é cruz quando ela é injusta. Se ela não for injusta, ela é punição. Se ela não for justa, ela é merecimento. Ela não é cruz. E a cruz que vale para nós é essa cruz da injustiça. Porque Cristo se fez injusto para que nós fomos justificados. Então, muitas vezes, nós, quando sofremos alguma injustiça, blasfemamos. Oh, Deus, não está olhando para mim, não. Mas a cruz é injusta. A gente tem que aprender a lidar com a injustiça. Porque injustiça nós sempre vamos ter. E esse é o primeiro princípio da cruz que eu quero falar aqui hoje. O segundo princípio da cruz é que o poder não está na cruz. O poder está na palavra e na obra realizada pela cruz. Uma obra de vida. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Quando eu falei do versículo 2, porque o versículo 2 que fala com Cristo o crucificado, ele nos remete aos princípios da cruz. E se nós não entendermos a obra que foi realizada na cruz, nós não entendemos Cristo. Porque a obra que foi manifesta na cruz foi para quê? Para que nós conhecêssemos a verdade. A palavra de Deus fala, conheceis a verdade e ela vos libertará. Através de quem nós conhecemos a verdade? Através de Cristo. E Cristo na cruz. Próximo princípio. A cruz, ela só é cruz quando ela é voluntária. Eu vou pedir para o pessoal colocar em Gálatas 1:4, por gentileza. Ó, já estou mais soltinha aqui, hein? Ó. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Vocês já imaginaram se na hora H Jesus falasse assim, não vou. Não vou. Ou se ele fizesse pirracinho, igual a gente faz, não vou. Ah, não vou morrer por esse povo não, Pai.
Se eu quer Deus, arruma outra forma para esse povo garantir salvação. Não vou. Gente, a cruz é um ato de voluntariado. O que significa? Você não é obrigado a fazer. E quando você faz por amor. Amor. A cruz representa amor. E o último passo é que a cruz foi uma substituição. Jesus nos substituiu na cruz. Nós fomos livres, salvos por essa justificação. Então, dá para observar que todos os princípios da cruz, ele está ligado diretamente ao outro. Jesus foi crucificado para nos salvar. Ele se voluntariou para quem? Para nos salvar. Os princípios da cruz, ele está totalmente ligado ao outro. Porque a cruz representa o amor de Deus para conosco, para com o outro. Então, quando a gente canta assim, tem uma música antiga que ela fala assim: abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti. Para mim, essas palavras têm um peso fundamental, porque nós não estamos, às vezes, preparados para abrir mão. Nós não estamos preparados, muitos de nós, para abrir mão. Ontem foi feita uma oração aqui que eu achei ousada. Não sei quem fez, confesso, mas depois repetiram, achei muito ousada. Que a pessoa que estava orando falou assim: Deus, que você possa, acho que foi a Priscila, que você possa realizar os sonhos dela antes do meu. Eu achei ousado. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tenho milagres, eu tenho alguns pedidos, algumas coisas que eu acho que só um milagre de Deus. E quando ela fez essa oração, eu falei assim: e se a pessoa estiver igual a mim, sendo tratada, passando por aquele estreito e falando: não quero, Deus, vai mais devagar. Você percebe que eu posso estar empatando o sonho, o milagre do meu irmão? Então temos que nos dispor para Cristo, temos que nos dispor para a cruz. E eu queria ler Mateus 16, 24. E eles, 24, fazendo favor, 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você está vendo que nesse versículo se traduz alguns princípios da cruz? Se alguém quiser, é uma obrigatoriedade? Não, não é. É voluntariado. Você só vem se quiser. Mas esse versículo é muito interessante. Por quê? Porque se você decidir vir, você tem que saber que você tem que se sujeitar a quem? A Ele. Você não vai vir de qualquer maneira. Não é, eu vou vir, oba. Não. Se alguém quiser, voluntariado, vir, negue-se a si mesmo. Abre mão dos seus sonhos e das suas vontades. Abre mão de toda uma bagagem. Abre mão de toda uma história que você acha que é certa. Abre mão de tudo que você achava que era significativo para você. Negar a si mesmo. E venha. E é interessante que quando eu fui preparar para essa ministração, eu vi que Deus nos orientou a fazer muita coisa. Nos mandou, nos orientou, nos ordenou, nos conduziu. E eu percebi que de N coisas que Deus mandou a gente fazer, a gente insiste em fazer aquilo que Ele não mandou. Nós insistimos em fazer aquilo que Ele não mandou. Negue-se a si mesmo. Que? Passa para outra que ia ser difícil. Vão amar o próximo. Vamos para a próxima. Múltipla escolha. Vou escolher outra. A gente insiste em fazer aquilo que Ele não mandou e quer que dá certo. Vou fazer isso aqui. Deus não mandou, mas vou fazer, vai dar certo porque Ele é Deus. Ei, gente. Deus é Deus, mas não é menino, não é bobo.
Imagina, se Deus fosse igual a gente. Menino, ai, misericórdia. E vocês já repararam que normalmente, eu não vou usar a palavra normalmente, não, vou usar a palavra usualmente. Porque tem uns irmãos muito maluquinhos que acabam, usualmente, nós não tropeçamos em montanhas, certo? Mas tem uns irmãos muito maluquinhos que você encontra com eles e fala, irmão, o que você está fazendo aí? Tropecei na Serra do Curral. Não é assim? Aquela montanha, eu falei, não, irmão, tropecei, então levanta e vamos. Mas, usualmente, a gente não tropeça em montanhas. A gente tropeça em pequenas pedrinhas, pequenos buracos, pequenas coisinhas. Você já andou assim e tinha um grãozinho de areia que você foi? E olha um grão de areia. É pequenininho. E isso faz a gente tropeçar. Então, hoje eu chamo a nossa atenção para os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes estão fazendo toda a diferença na vida dos cristãos. Os pequenos detalhes que muitas das vezes nós ignoramos, não damos a atenção devida, e os pequenos detalhes têm levado muitas pessoas a uma morte eterna. Então, seguindo, nos preparando para a volta de Cristo. Hoje eu vou falar o que nos afasta da cruz. Eu vou dar 3 tópicos aqui, porque o horário me permite. E esses 3 tópicos, às vezes você vai falar assim, eu não me encaixo nisso, mas encaixo em outra coisa. Então, assim, abra o seu coração para o entendimento de Cristo. Porque Deus, Ele está nos conduzindo, nos orientando para quê? Para que sejamos preparados para a volta de Cristo. E se a gente continuar deslizando em pequenos detalhes, a gente vai se surpreender lá quando o grande dia chegar. Eu lembro do Wellington na ministração, quando ele falou assim, vocês podem não lembrar da minha ministração, mas vocês vão lembrar desse exemplo. E realmente, eu lembrei. Você imagina, você subindo a escada rolante e seu irmão descendo? Você está descendo por quê? Não fui aprovado. Por quê? Você não me falou. Você não me ajudou. Você não se dispôs. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui hoje, que nos afasta, nos distancia da cruz, é o culto a si mesmo. Cada vez mais, os homens têm sido amantes de si mesmo. E isso é um engano terrível da religião. A pessoa que acreditar nela mesma, meu Deus do céu, socorro. Porque o homem, hoje, está virando o centro das atenções. O egocentrismo fala mais alto, o eu. Antigamente, quando a gente estudava, acho que hoje nem tem mais isso, né? O eu lírico. Vai ficar mais bonito. O eu lírico está se sobressaindo. O eu. E esse eu está nos levando para onde? E uma das características do eu é, primeiro, achar que tudo é normal. Segundo, achar que tudo é comum. Então, hoje, o engano está tanto que o que acaba acontecendo? Nada nos choca mais. Nada nos choca mais. Vou dar um exemplo. Na guerra da Rússia com a Ucrânia. Quando começou, já fazem 3 anos essa guerra. Tempão, não é? E quando começou, subiu um ar de indignação nas pessoas. Meu Deus, não pode fazer. E todo mundo orava, todo mundo clamava, Deus, por um socorro. Aí eu lembrei, rumores de guerra. Aí a gente fica com medinho, né? De Apocalipse. Rumores de guerra, vamos orar. Aí começamos a orar, começamos a clamar, começamos a buscar com uma intensidade que o tema exige. Mas ao decorrer de 3 anos, o que foi acontecendo? Esquecemos. Hoje, ninguém ora. E é tão sério e tão triste ao mesmo tempo, porque eu estava numa mesa e surgiu a notícia assim, 157 pessoas morreram num bombardeio da Rússia.
ninguém chocou. Ninguém. Após a notícia, vamos ver o resultado de Atlético e Cruzeiro. Opa! Gente, esse Atlético e Cruzeiro está valendo mais que 157 vidas. É lamentável. É lamentável. E se isso não te choca, você está mais distante da cruz. Porque o que vale para Deus são vidas. E se 157 vidas não te remete a nada, não te diz nada, não te choca, não te aborrece, não te estremece, você está muito distante da cruz. Muito distante da cruz. Nós não assustamos mais com nenhum tipo de notícia. Por quê? Porque o comum, o natural, é tudo muito comum. Pai mata a menina de 2 anos e esquarteja. Gente, isso é muito perigoso para um cristão, cair nesse lugar de mornidão. Nesse lugar de mornidão. E é um lugar de mornidão que te conduz à seca total. E sabe por que a gente não liga? Porque hoje nós celebramos a cultura do individualismo. Se aconteceu alguma coisa, aconteceu algo em Brumadinho, eu fiquei muito triste. Mas como eu não fui afetado, passou. Hoje quem lembra de Brumadinho? As 200 e muitas famílias que perderam entes queridos. E nós, Brumadinho aconteceu? Aconteceu. E aí? E eu nessa história? Qual é o meu papel diante disso? E eu vejo que essa vida que o homem está levando de ser o centro das atenções é muito perigoso, porque nós assistimos diariamente relacionamentos sendo minados, famílias sendo minadas por uma ação que muitas vezes nós falamos assim, é coisa do inimigo. Não. Como nós aprendemos aqui ontem, o inimigo tem sua parcela, lógico, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Não queira fugir da sua responsabilidade ignorando o outro. Por quê? Porque quando eu importa, o que quer dizer essa cultura do culto a si mesmo? É que eu estou ignorando completamente o outro. O outro, para mim, não tem valor. O outro, para mim, não é importante. O outro, para mim, não me diz nada. E isso é tão egoísta, é tão triste. Por quê? Porque o que sugere essa cultura do eu, que são as minhas dores, são mais doloridas do que a sua. Os meus problemas são maiores que os seus. Os meus argumentos, a minha alegria, a minha fala, a minha ideia, a minha percepção, você entende que é tudo meu? Meu. E quando eu dou lugar ao próximo? Quando eu dou lugar ao outro? Não, mas eu acabei de anular o outro para mim não interessa. O outro para mim não tem importância nenhuma. Mas quando eu olho para mim, o que eu acabo fazendo? Anulando a cruz. Porque nós vimos que os princípios da cruz são o quê? Em direção ao outro. Então, através do culto a mim mesmo, eu acabo anulando a cruz. E uma triste realidade é que os papéis começam a se inverter, eu começo a achar que eu sou Deus. Por quê? Eu tenho o poder todo na minha mão. Eu que direciono a minha vida. Eu que faço, eu que realizo, eu que aconteço. E o homem passa a acreditar que ele pode salvar a si mesmo. Anulou todo o processo da cruz. E o homem cai no engano de acreditar que ele pode salvar a si mesmo. E o inimigo ele joga esse sussurro nos ouvidos das pessoas. E as pessoas caem igual pato, achando que pode se salvar. E é triste, e é lamentável isso. E eu vou dar um exemplo aqui. 2. E eu quero que vocês entendam esse exemplo, não como maneira de afronta, nem como uma maneira de intimidação, mas como uma maneira de aprendizado.
Por exemplo, a cultura do eu, ela fica muito aparente numa perda. Eu não estou falando que a sua perda não é justa, eu acredito que nós tenhamos que passar por um período de luto, mas quando a cultura do eu ela está muito exacerbada, quando uma pessoa perde alguém, ela para a vida no momento que aquela pessoa morreu. Por quê? Porque ela acha que a dor dela é maior do que todo mundo. Ela acha que ninguém está entendendo o sofrimento dela. Ela acha que só ela que perdeu. E o que acaba acontecendo? Relacionamentos são extintos. Por quê? Aquela pessoa ela vai contaminando negativamente a família inteira. Por quê? Porque a pessoa se torna amarga. Ela se torna infeliz. Ela se torna uma pessoa triste. E muitas vezes ela não percebe que o eu está falando mais alto. Porque quem quer comparar a dor da perda que a mãe sente? Não tem como comparar. Mas o eu permite que eu anule até o sofrimento do outro. O outro passa a não ter mais relevância para mim. Então, eu sofro. A minha dor, o meu coração, você não sabe o que eu estou passando, porque você não é mãe. Gente, nós precisamos ser melhores até na dor. Nós precisamos ser melhor até na dor. Porque eu não posso anular o sentimento de ninguém. Eu não posso anular o outro porque eu estou sofrendo. Porque quando eu faço isso, eu ignoro todo um contexto ao meu redor. E agora eu vou dar um exemplo da igreja. Da oração. Eu confesso que quando um pastor fala assim, um pregador fala assim, olhe para o seu irmão e fala isso. Eu não gosto. Mas eu faço. Por quê? Porque eu não faço só o que eu gosto. Eu faço aquilo que é preciso. Né? Então, quando o pastor fala assim, irmão, ore pelo outro irmão. A palavra foi clara? Foi, todo mundo entendeu. É o que eu preciso fazer? Orar pelo outro irmão. E quando a cultura do eu se manifesta? Quando o irmão chega para orar comigo, e tem sempre aqueles irmãos mais espertinhos na oração, né? Que gosta mais de orar. Aí aquele irmão acaba começando, ora. Aí na hora que aquele irmão acabou a oração, o outro vai embora. E o outro fica sem orar. Olha a cultura do eu. Então só eu que preciso de oração? Só eu que preciso que Deus fale através do irmão? Imagina só, você foi sentar e você era a boca de Deus para a vida daquela pessoa. Olha a oportunidade que a gente deixa passar. E na igreja, a cultura do eu, ela tem se feito forte. Vou dar outro exemplo, de oração. Por que de oração? Porque quando a gente vem para um grupo de oração, a gente vem para oração para fazer o quê? Orar pelo outro. A gente não vem para oração, Cris, oh Deus abençoe a Cris. Oh Deus, não. A gente vem para oração para abençoar e para orar a vida do outro. Aí os guerreiros de oração estão lá orando. E o céu está se abrindo e o fogo descendo. E tem aquele irmão mais timidozinho. Aí Deus fala assim, irmão, ora pelo aquele outro irmão. Aí você vai lá orar pelo irmão. Aí de repente o irmão se enche de Jesus Cristo. E enche do Espírito Santo e começa até a falar em línguas e sapatear. Você fala assim, uai, o que despertou no irmão? Por quê? Você estava orando por ele. Então, quando ora para mim, eu manifesto o Espírito Santo em mim. Agora, aí acabamos de orar pela vida daquele irmão, o irmão se fecha de novo. Você está entendendo como pequenos passos, pequenas coisas nos afastam da cruz? Gente, quando a gente vem orar, a gente vai orar em prol do próximo, em prol do outro. E se você não se atentar a isso e ficar só esperando, oh, ora para mim, ora para mim. É interessante, a gente ora também. Mas a cultura do eu, ela tem afastado um pouco mais a gente de Cristo.
Então, já que eu não gosto quando o pastor fala para fazer, eu vou fazer aqui. Me deram poder de fala. Mas antes de eu fazer, eu estava olhando o dicionário fala assim, que existe uma grande diferença entre ver e enxergar. Ver é o ato de captar imagens com os olhos. Porém, enxergar implica em compreender, interpretar e atribuir significado ao que foi visto. Então, a gente vai fazer. Eu queria que enxergar, ver, é o ato de captar imagens com os olhos. Enxergar implica em compreender, interpretar e atribuir significado ao que foi visto. Então, a gente, como eu estou aqui com poder de fala, eu queria que você olhasse para o seu irmão, mas tem um detalhe. Marido e mulher não olham. Não olham, não vai. Não vai. Marido e mulher fica muito fácil. Olhe para outro irmão. Mas esse irmão que você está olhando, tem que saber que você está olhando para ele. Tá bom? Então, olha aí. Tem que saber, hein? Pode. Beleza. Não é para orar. Não vou pedir para vocês orarem. Só para olhar. Só para olhar. Viram? Só para olhar. Olhou para o irmão? Beleza. O irmão sabe que você olhou para ele e vice-versa? Agora, beleza. Agora pode voltar para os seus lugares. Agora eu vou fazer uma pergunta. Esse irmão que você olhou, você tem enxergado ele? Você tem visto quais são as necessidades, quais são as angústias, quais são os desesperos, os tremores, quais são as alegrias? Você sabe o que esse irmão está passando? Você tem enxergado esse irmão ou você tem apenas visto o seu irmão? Se a resposta foi, eu tenho apenas visto, nós estamos distante da cruz. Mas Deus hoje nos chama para quê? Para aproximarmos da cruz. Então, se você não via, passe a ver. Se você não enxergava, passe a enxergar. Porque o ver é muito vago, mas o enxergar é de Deus. Porque você está vendo o outro. Quais são as alegrias? Não é só os desesperos, não. Porque alegrais com que se alegra e chorais com que chora. É compartilhar tudo, alegrias, desesperos, milagres sendo realizados e milagre foi realizado na sua vida, ótimo, eu sou impactada por um milagre de Deus na sua vida. Eu sou muito impactada com isso. Então, esse é o primeiro ponto que nos afasta da cruz. Segundo ponto, nossa, acho que não vai dar não, vou correr. Segundo ponto, está lá em Hebreus 12, 14. Segundo ponto, ele se trata de conflitos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você tem sido agente de conflitos, reflita em Hebreus. Ninguém verá o Senhor é porque está fora. Está fora. E a maioria dos conflitos, eles acontecem normalmente quando a pessoa não está bem consigo mesma. Quando ela está em conflito com ela mesma. Então, nós não estamos curados e não estamos esforçando para sermos curados. Os conflitos acontecem. E se eu sou um gerador de conflito, meu irmão, tem misericórdia. Afasta isso da sua vida. Afasta. Você já ouviu falar num ditado que quando não quer, dois não briga? Vou dar um exemplo de como se afastar de conflitos. Jefinho era pequeno e lá em casa tinha um muro que tinha um buraco para o vizinho. E ele jogava, estava em reforma a casa, e ele pegava pedaços de tijolos e jogava nesse buraco. Jefinho, oh Deus, me ajuda aí. E ele jogava. Aí a vizinha, ela guardou esses pedaços de pedra, de tijolos, dentro de um saco de arroz. E bateu lá em casa. Minha mãe atendeu, ela falou assim,
Seu sobrinho, Marcos, está jogando pedra. Atribuiu a culpa a outra pessoa. Olha como que o conflito é. Cega. Atribuiu a culpa a outra pessoa, que não era Marcos, era Jefferson. Aí falou assim, está jogando pedra, e eu tenho carro, e isso, e aquilo outro. E no final da fala dela, ela falou assim, e eu vim preparada para brigar. Aí minha mãe falou, então você vai brigar sozinha. Porque eu não vou brigar com você. Ela falou, vou providenciar o fechamento desse buraco, e se houver dano no carro, eu vou pagar por isso. A palavra fala que a resposta certa acalma o furor. E é justamente isso, gente. Na hora que minha mãe deu essa resposta, ela falou, me desculpa. E nunca mais tivemos problema com ela a esse respeito. Tivemos com outros, mas com esse não. Porque vizinho é demais. Mas talvez Deus queria provocar em nós a longanimidade, o amor. Por quê? Os conflitos, eles geram o quê? Medos. Muitas das vezes eu crio crises, crio conflitos com as outras pessoas por medo. Medo de não ser aceito, medo de correr risco, medo de não ser aprovado, medo que o outro signifique uma perda para mim. Medo do futuro, medo do presente, medo do sucesso, medo do fracasso. Quando a gente está distante da cruz, a gente esquece que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, conflitos normalmente nos levam a nos distanciar muito mais da cruz. E o interessante a respeito do conflito é que a gente não pede para Deus a transformação da nossa vida. A gente pede para Deus a resolução do problema. E problemas vão sempre existir. Sempre existir. E se você não tiver com a vida transformada, esses problemas vão causar danos em você. E os conflitos não serão abatidos. Por quê? Porque a sua vida não foi transformada. A realidade é que nós não queremos que Deus faça a vontade dele. Queremos que Deus faça a nossa. Porque a vontade de Deus, ela requer de nós o quê? Esforço, trabalho, mudança de postura, abrir mão de nós mesmos. Ela requer o quê? Que a gente seja literalmente transformados. Infelizmente, muitos de nós não buscamos o abençoador. Nós buscamos ser abençoados. Nós nos esquecemos que quando a gente busca o abençoador, a gente é abençoado. Nós sempre buscamos o caminho que é mais fácil para nós. Nós sempre buscamos o caminho que é mais tranquilo. E buscar o abençoador é o nosso propósito. Para que esses conflitos não tenham sucesso em nossas vidas. Para que a nossa resposta seja branda e acalme o furor. Para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Terceiro ponto. Tô acabando. Como a menina falou, tem 3, né? Mais 3. Tô acabando um primeiro. Esse aqui, muita gente vai falar que não. Não. É a falta de perdão. Por quê? Na oração do Pai Nosso, a gente fala o quê? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Você já viu que se a gente colocar na balança, é uma balança desigual? E se a gente não equilibrar essa balança, a gente está no caminho estranho. Porque a gente mesmo declara, quando a gente ora o Pai Nosso, perdoai assim como eu perdoo. E se você não estiver perdoando? A falta de perdão tem 2 princípios básicos. Primeiro princípio, se perdão não fosse bom, não estaria na Bíblia. Segundo princípio, o perdão liberta. Quando a gente fala que o perdão liberta, todo mundo está careca de saber disso, não está? O perdão liberta. Não, mas o perdão realmente liberta. Porque o perdão, ele não foi feito para a pessoa que causou o dano. Porque a pessoa que causou o dano, automaticamente ela já foi perdoada na cruz. E a pessoa que sofreu o dano, ela tem que pedir perdão para quê? Para que ela seja libertada de quê?
culpas dos outros. Existe uma grande diferença entre desculpa e perdão. A desculpa, você pisou, você magoou uma pessoa. Ah, desculpa. Mas aquela pessoa convive com você, mas não esquece. A qualquer momento ela joga aquilo na mesa. Ela traz a existência daquele negócio. Você lembra quando você fez? Então eu vou te falar hoje aqui. Agora o perdão, ele é tão divino que o perdão é a promessa do esquecimento sobre o que aconteceu. E quando você... Perdão não quer dizer amnésia. Muita gente confunde. Acho que perdoei e esqueci. Não. Você sabe que o fato aconteceu. Mas você se obriga a esquecer. Você se obriga a o quê? Não trazer aquilo de volta. É simples. E hoje, o que normalmente tem acontecido? Pessoas têm sido um depositário do pecado do outro. Já reparou? Aquela pessoa que te magoou, ela às vezes nem percebeu que te magoou. E você todo ofendidinho fala assim, nossa, ela vai ter que vir me pedir perdão. Isso é um engano de Satanás, gente. É um engano de Satanás. Um engano. Eu conheci uma pessoa que ela foi me contar um pouco da vida dela, uma certa circunstância, que ela me contava, mas com muito fervor, com muito entusiasmo e com muita sensibilidade e assim, com muito clamor que ela me contava parte da vida dela. E ela falou assim, isso aconteceu quando eu estava grávida. E assim, eu não a conhecia e falei, nossa, essa mulher está vivendo um mar terrível. Aí o bebê dela entra. Eu me desesperei. O bebê dela tinha 20 anos. Ela estava me contando como se tivesse acontecido 2 meses atrás. Eu imaginei 20 anos guardando mágoa, 20 anos guardando destruição, 20 anos guardando desesperança, 20 anos se corroendo por dentro. O que essa pessoa se torna? Uma pessoa infeliz? Uma pessoa amargurada? O perdão, ele nos adoece, ele nos corrói, a gente fica podre. A falta de perdão. Quem não perdoa fica podre. Ele é apodrecido. Ele é apodrecido. Imagine só 20 anos guardando mágoas. E a outra pessoa que magoou está vivendo a vida dela tranquila. Mas imagina só. É só uma pessoa que te magoou na vida. Imagina se todo mundo que te magoou, você guarda isso. É apodrecido. O corpo não aguenta. Não aguenta. O corpo adoece. O corpo adoece. E o mais, assim, assustador da falta de perdão, e isso eu quero que vocês entendam com muita clareza, é que quando a gente não perdoa, a gente anula a cruz. Porque Cristo, ele veio para nos perdoar. E quando você anula a cruz, você acredita que o sacrifício não foi suficiente. E quando você acredita que o sacrifício não foi suficiente, você acredita que alguém vai ter que se sacrificar, alguém vai ter que pagar. E não vai. E normalmente a gente acha que aquele que nos feriu vai pagar. Se você acreditava nisso, começa a desacreditar, que isso não vai acontecer. Olha como o perdão, ele é a falta do perdão, ela é tão violenta nas nossas vidas. Porque, para resumir, a falta de perdão, quando você não acredita no sacrifício de cruz, você é anticruz. Então, você é anticristo. Você é anticristo. Porque aquilo que ele fez não significa nada. O preço que ele pagou não tem valor nenhum. Então, você se torna o quê? Um anticristo. Nós passamos por uma série de decisões. E hoje o meu desejo é que nós decidamos a estar mais próximos da cruz. Que nós decidamos a abandonar velhos hábitos. Agora eu vou falar da comunidade do caminho especificamente. Não sei se vocês têm reparado, de um tempo para cá,
nós temos sofrido imposições de mãos. Eu não sei se foi o pastor Denilson que outro dia chamou alguém aqui, e ele falou, se alguém tem algum medo, corri para cá. Gente, morro de medo de lagartixa. Nossa, lagartixa, quando eu olho a lagartixa, eu penso que é um jacaré. Aí, gente, e não é medinho, não. Era medão. Era medão, era medão. Era medão. Aí, não, no meu caso, ultrapassou da fobia. Comecei a fazer um tratamento com o psicólogo a respeito da lagartixa. O negócio era tão sério que uma vez eu entrei na loja, tinha uma lagartixa de strass desenhada na blusa. Eu olhei para aquilo, saí correndo da loja, de medo. E nós estávamos, e o Denilson veio, eu falei, vou lá, porque a lagartixa não pode mais me dominar. Foi? Não pode e não vai. Vim cá e recebi essa oração, gente. Recebi. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Deus vai me testar? Deus, me faça forte como o Senhor é. Me ajuda, me ajuda. Mas Deus não é menino, Ele não vai te colocar em situações que você não possa resolver. Aí outro dia a gente estava lá em casa e tinha uma lagartixa no muro. Eu não vi, Jefinho viu. Ele foi e falou um negócio, falou, vem pra cá, vem pra cá. Tipo assim, me salvando, né? Aí eu saí, eu não sou boba. Aí eu falei assim, o que foi? Não, porque tinha uma lagartixa ali. Aí eu voltei pro lugar e falei assim, não quero olhar para trás e ver, mas se ela está ali, eu vou ficar. Porque eu recebi a ministração que foi feita na minha vida. Eu decidi mudar. Eu decidi que a lagartixa não tem mais poder do que Deus, não. E sei que Deus vai me testar de alguma maneira. E eu estou sendo preparada para isso e falando, tem misericórdia de mim, Deus. Me ajuda. Porque palavra, Espírito Santo e oração. Não tem nada que isso não resolva. Queria chamar o Vandão aqui, que a gente vai... A gente não, ele. Ele vai tocar uma música. Que isso? Eu costumo dizer que eu canto, danço e interpreto. Mas o meu cantar hoje está meio fraco. Ele vai cantar essa música. E eu queria pedir para todo aquele que tem algum medo, que se sente de alguma maneira distante da cruz, que vem incapacitado de sair da situação que se encontra, que acha que a lagartixa tem mais poder de Deus. Todo aquele que está precisando de um socorro de Deus. Porque como a Lu falou, busque, 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 busque. Porque através da nossa busca, nós estamos mais perto da cruz. Nós estamos mais preparados para a volta de Deus. Nós estamos mais preparados para garantir a nossa passagem eterna. Então não deixe, de forma alguma, não saia daqui hoje com algum empecilho no seu coração. Essas ministrações que nós recebemos, elas não são passe de mágica. Eu não saí daqui e falei, não tenho medo de lagartixa. Mas eu me posicionei diante da situação. As ministrações que são feitas em nossa vida são para nos impulsionar. Para nos impulsionar, dar um passo que nós não poderíamos dar sozinhos. Porque o que foi? O que significou Cristo crucificado? Literalmente pagar um preço que nem eu, nem você poderíamos pagar. E se Ele deixou para nós um consolador, por que não usufruir disso? Por que não usufruir disso? Então o Vandão vai começar a tocar. E eu quero que você venha e reflita. Em qual etapa da sua vida que você parou de olhar para Cristo e começou a olhar mais para si mesmo? Em qual etapa, em qual circunstância da sua vida que você está dando mais valor à falta do perdão do que para o perdoador?
Em qual circunstâncias da sua vida você achou que com suas atitudes você pode salvar a si mesmo? Em qual situação? Em qual momento? E hoje, eu creio que Deus está quebrando cadeias. Eu creio que Deus está trazendo novidade de vida. Eu creio que Deus está fazendo o sobrenatural. Mas é necessário que nós queiramos esse sobrenatural em nós. É necessário que nós absorvamos aquilo que Deus, aquilo que Jesus Cristo fez. Essa entrega por amor. Um amor que nos constrange. Um amor que nos revela a verdade. O Cristo crucificado. Então, se você está precisando se sentir mais próximo da cruz, eu queria te chamar aqui. Em nome de Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, olho pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, olho pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, o seu amor. Eu queria chamar os pastores aqui para a gente colocar as mãos sobre as pessoas. Queria chamar os intercessores, Nara. Você que se sentia à vontade para vir orar por uma vida, para ajudar que essas pessoas recebam o desembaraçar da sua vida. Vem, em nome de Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Sim, Deus, nós cremos que esse amor tem poder para curar. Nós cremos que esse amor tem poder para redimir-nos de todos os pecados. Oh, e nós confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que perdoa. O Senhor é que levanta de novo.
O Senhor é quem põe de pé o pecador. Hoje nós estamos aqui, Senhor, para receber de Ti, ó Deus, o Teu perdão, o Teu milagre. Hey, yeah. Eu dependo desse amor, o Seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Eu dependo desse amor, o Seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, olho pra você, Seu amor me chama, me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olhe pra você, olho pra você, Seu amor me chama. Eu dependo desse amor, o Seu amor, mais que tudo. Senhor, todas as dores dessa noite. Oh, venha sarar, ó Deus, todos os traumas, tudo aquilo que paralisava, Senhor, venha ser quebrado agora pelo nome de Jesus. Oh, eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Esse amor, o Seu amor, mais que tudo. Eu confio e esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, olho pra você, Seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, olho pra você, Seu amor me chama. Eu dependo desse amor, Seu amor,
mais que tudo. Eu confio nesse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Quero que você fique de pé. Esse é um momento tão especial.